Oi, oi, gente, tudo bem? Aqui é a Vit e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer o Spinel Sun e o Quero. Nessa primeira parte eu vou estar te ensinando a fazer o Quero completo, tá? O corpinho dos dois são iguais, então você vai usar o mesmo corpo para os dois. O que muda são os detalhes, como as orelhas, as asas, a cauda, os bordados. Então, nesse primeiro vídeo a gente vai aprender a fazer o quero e no segundo vídeo a gente vai aprender a fazer os detalhes do spinel, tá? Eu não vou gravar crochetando o corpinho do spinel porque é a mesma coisa. Nós vamos começar fazendo os pezinhos e a gente vai começar com fio amarelo fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e na segunda carreira a gente vai fazer 6 aumentos, ou seja, um aumento para cada ponto de base e a gente vai ficar com 12 pontos no final. Agora, da terceira carreira até a sexta carreira, a gente só vai repetir os 12 pontos baixos que ficamos na carreira anterior, tá bom? Já fiz aqui as minhas 6 carreiras e agora na carreira 7 a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Serão 4 vezes esse processo de um ponto baixo e uma diminuição e vamos ficar com 8 pontos baixos no final dessa carreira. E agora, na carreira número 8, a gente só vai repetir os 8 pontos baixos que ficou na carreira anterior. Agora, na carreira 9, a gente vai fazer 8 aumentos, ou seja, um aumento para cada ponto de base, e a gente vai ficar com 16 pontos no final dessa carreira. Agora, na carreira 10, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, porque ela é dividida em 3 etapas. Primeiro, a gente vai crochetar 4 pontos baixos. Agora, a gente tem que fazer um ponto baixo e um aumento por 4 vezes. E no final da carreira, a gente só tem que fazer mais 4 pontos baixos. No final dessa carreira, a gente vai ficar com 20 pontos no total. Agora, da carreira 11 até a carreira 17, a gente só vai repetir os 20 pontos baixos para cada carreira. Serão 7 carreiras, sem aumento e sem diminuição. Já terminei aqui as minhas 17 carreiras. E você deve fazer as duas pernas iguais, tá? Na segunda perna, a gente não corta o fio, porque a gente já vai fazer o corpo, tá? Aqui eu já tô fazendo a minha segunda perna, e nela a gente precisa caminhar mais 8 pontos baixos para poder a gente fazer a emenda e ela ficar para trás e não na frente.
Agora que a gente já caminhou os 8 pontos baixos, é só fazer 2 correntes, tá? E agora a gente vai prender na primeira perna ali. Eu vou contar desde o último ponto 3 pontos e vou prender no quarto, tá? Porque assim as perninhas vão ficar alinhadas pra frente. E agora que a gente prendeu, a gente vai rodear toda essa volta com ponto baixo, tá? Vamos fazer ponto sobre ponto e essa carreira vai ficar com 44 pontos baixos. Aqui eu já terminei de rodear toda a carreira e tô cortando o fiozinho ali que sobrou pra gente esconder pra dentro. E agora a gente vai fazer da carreira 19 até a carreira 21, repetindo esses 44 pontos baixos, tá? Então a gente vai fazer ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Já subi aqui até a carreira 21 e agora na carreira 22 a gente vai ter uma sequência de pontos pra gente fazer apenas 2 diminuições, tá? Se você quiser, você pode fazer essa diminuição onde você quiser na carreira, não tem importância. O importante é que a gente faça essas 2 diminuições. Aqui no meu caso, eu fiz 10 pontos baixos, uma diminuição, depois fiz mais 20 pontos baixos, uma diminuição, 10 pontos baixos novamente, tá? As minhas diminuições ficaram ali na lateral, igual eu tô fazendo aí agora no vídeo. Pronto, agora que a gente tem os 42 pontos baixos, podemos prosseguir. Antes, vou colocar um pouco de enchimento ali nas pernas, pra já dar firmeza, né? Coloca lá no pezinho e coloca nas pernas também. E agora na carreira 23, a gente só vai repetir os 42 pontos baixos. Então, vai ser 42 pontos baixos por toda a carreira, sem aumentar e sem diminuir. Agora, na carreira 24, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E é nessa carreira a gente vai ficar com 36 pontos baixos no final. Pronto, já fiz aqui minha carreira de diminuição. E agora, na carreira 25 e 26, a gente vai fazer 36 pontos baixos para cada carreira, sem aumentar e sem diminuir.
Agora, na carreira 27, a gente vai fazer uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 30 pontos baixos. Agora, na carreira 28, 29 e 30, a gente vai repetir esses 30 pontos baixos, tá? Então, serão 3 carreiras retas, sem aumentar e sem diminuir. Pronto, já fiz aqui minhas carreiras retas. E agora, na carreira 31, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos no final. Agora, na carreira 32, a gente vai só repetir os 24 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Agora, na carreira 33, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na carreira 34, ela é um pouquinho diferente, então presta atenção. A gente vai pegar só na alcinha de trás e vamos fazer ponto baixíssimo por toda a volta, tá? Então, vamos fazer um ponto baixíssimo para cada ponto de base, pegando só na alcinha de trás. E fica assim, pegando só na alcinha de trás. Essa parte serve para fazer um reforço no pescoço, para ele não ficar mole. E agora, na carreira 35, a gente vai pegar nas alcinhas que ficaram, naquelas alcinhas da frente que foram sobrando, e a gente vai fazer um aumento para cada ponto de base. Então, você vai colocar 2 pontos dentro de cada alcinha dessa. E fica assim, tá vendo? Ali cria um reforço pro pescoço que impede a cabeça de tombar no futuro, tá bom? E agora, na carreira 36, a gente vai continuar subindo a cabeça e vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 42 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na carreira 37, a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 48 pontos baixos no final dessa carreira.
Agora, na carreira 38, a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 54 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na carreira 39, vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 60 pontos baixos no final dessa carreira. E aqui agora, a gente vai começar a subir as carreiras retas, tá? Eu vou subir aqui de 3 a 4 carreiras pra gente colocar o enchimento no corpo, tá? Se você quiser, você já pode colocar agora. Eu vou subir algumas carreirinhas pra colocar o enchimento. Mas a gente tem que fazer agora da carreira 40 até a carreira 50 com 60 pontos baixos em cada carreira. Então serão 11 carreiras apenas de 60 pontos baixos. Aqui, como eu falei, eu subi algumas carreiras e vou colocar o enchimento no corpinho, tá? É importante colocar o enchimento no corpinho nessa parte para não ficar difícil de colocar depois. Vou colocando ali com a ajuda da ponta da agulha mesmo, para ir colocando para dentro. Você pode colocar antes, você pode colocar depois, tá? Mas eu recomendo colocar por agora para não ficar difícil depois. E depois que você colocar o enchimento, é só continuar tecendo da carreira 40 até a 50 com 60 pontos baixos. Aqui eu já teci minhas 50 carreiras e agora a gente vai começar as diminuições, tá? E na carreira 51, a gente vai fazer 8 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 54 pontos baixos no final. Agora, na carreira 52, a gente vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E vamos ficar com 48 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na carreira 53, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 42 pontos baixos no final dessa carreira. Gente, só uma coisa. Eu fiz todo o meu quero e esqueci de colocar os olhos. Mas também é porque eu uso muito os olhos de cabochão, então eu acabo sempre esquecendo de colocar os olhos em quase todos os meus amigurumis, que eu preciso colocar, né? Então, caso você queira colocar os olhos com trava, você tem que colocar entre as carreiras 44 e 45.
E você vai colocar ali com cerca de 10 a 11 pontos baixos de distância um do outro, tá bom? E agora, na carreira 54, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 36 pontos baixos no final. Aqui agora, antes de continuar, a gente precisa colocar o que de fato vai dar firmeza no pescoço do nosso amigurumi, tá? Você pode estar usando bastão de cola quente ou material da sua preferência. Eu vou estar usando arame. Dobrei o arame no meio aqui, vou dar uma torcida nele, vou passar uma fita na ponta, para não ficar com essa ponta para fora, né? Para não machucar. E vou colocar dentro do amigurumi. E agora a gente vai dar continuidade ao crochê, tá? Então agora a gente vai voltar fazendo a carreira 55 e vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 30 pontos baixos. Agora, na carreira 56, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na carreira 57, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, antes de continuar, vamos colocar enchimento na cabeça, tá? Então, vai colocando enchimento e lembra que enchimento, principalmente na cabeça, tem que ser colocado aos poucos, tá? Pra você ir modelando a cabeça, pra ela continuar redonda. Se você colocar muito enchimento de uma vez, pode acabar deformando a cabeça. E agora, vamos dar continuidade ao fechamento da cabeça. E agora, na carreira 58, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos no final dessa carreira.
E lembra, quanto mais a gente fecha, mais enchimento a gente coloca, tá? Então vai colocando enchimento, preenchendo todos os cantinhos, para deixar essa cabeça bem redondinha. E agora, para finalizar, vamos fazer a carreira 59 e vamos fazer 6 diminuições. Agora é só cortar o fio, tá? Deixando um fiozinho aí longo pra gente arrematar. E agora é só arrematar fazendo o anel mágico invertido. Agora vamos fazer o braço. Para os braços, a gente vai usar o fio amarelo e vamos começar fazendo 10 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e a gente vai fazer na carreira 2 os 10 pontos baixos novamente. A gente vai repetir esses 10 pontos baixos, tá? Então faz ali o primeiro pontinho, coloca o marcador e a gente vai subir da carreira 2 até a carreira 14, fazendo 10 pontos baixos para cada carreira, tá? Então a gente não vai ter nenhum aumento. Já fiz aqui as minhas 14 carreiras e agora a gente vai fechar esse braço, tá? Então, eu vou colocar a agulha aqui, passando de um lado pro outro e vamos fazer 5 pontos baixos para fechar esse bracinho. Agora é só cortar, deixando um fiozinho longo pra gente costurar, tá? E faz o outro braço igual. Agora a gente vai costurar esses bracinhos, tá? Então, pega aí seu alfinete pra gente poder posicionar o braço no corpo. E a gente vai posicionar ali na carreira 34, tá? Ali na carreira 33, 34, na verdade. Posiciona ali entre as duas, na lateral do corpo, e agora é só costurar o braço, tá? Pra costurar é simples, você pega um ponto no braço, um ponto no corpinho, um ponto no braço, um ponto no corpo, até finalizar.
Agora a gente vai fazer as orelhas. Vamos fazer com fio amarelo também, tá? E vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e na segunda carreira a gente vai fazer 6 aumentos, ou seja, a gente vai fazer um aumento para cada ponto de base e vamos ficar com 12 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na carreira 3, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na carreira 4, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na quinta carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 30 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, da carreira 6 até a carreira 9, a gente só vai repetir esses 30 pontos baixos. Então, serão carreiras retas de ponto sobre ponto. Agora que a gente terminou, é só dobrar a orelha ao meio e a gente vai pegar um ponto de um lado e do outro e vamos fechar a orelha fazendo 15 pontos baixos, tá? Então, pega ali o pontinho de um lado e do outro e vai fechando toda essa orelha até o final. Agora que finalizou, é só cortar deixando um fiozinho pra gente costurar na cabeça depois, tá bom? Agora, com o alfinete, é só posicionar as orelhas, posiciona ali com mais ou menos 5 carreiras de distância do anel mágico que a gente fez. Aquele anel mágico invertido, sabe? No topo da cabeça. Então, posiciona ali, a partir da quinta carreira, contando do anel mágico, posiciona de um lado e do outro, e é só costurar as orelhas agora. E para costurar as orelhas não tem segredo. A gente vai pegar, passar um ponto na cabeça, um ponto na orelha, um ponto na cabeça, um ponto na orelha e vamos fazer isso até finalizar a orelha toda, tá bom? Você deve fazer isso nas duas.
E aqui, gente, como eu falei antes, eu vou estar colocando os óleos de cabochão, que é o que eu tenho costume de usar. Então, antes de eu colocar os óleos, eu vou dar uma leve afundada ali onde eles vão ficar, tá? Pra afundar é simples, é só passar a agulha ali nos pontinhos e afundar. No meu Instagram tem um vídeo onde eu ensino a afundar os óleos, que é bem completinho, tá bom? E agora, pra gente continuar, vamos bordar o rostinho do Quero, tá? Eu vou colocar ali entre os olhos um fiozinho preto mais fino. Você pode estar usando fio Cleia, ou então pode dividir um fio ao meio pra ele ficar mais fino, tá bom? E eu vou colocar ali, saindo na carreira 43. E a gente vai bordar o sorrisinho do Quero agora. E para bordar o nariz, é só você pular uma carreira ali de onde você começou a bordar a boquinha e borda 2 risquinhos, 2 a 3 risquinhos ali para fazer o nariz, tá bom? Para fazer a parte interna da orelha, eu vou estar usando esse feltro que é amarelo clarinho. Vou pegar esse pedaço, dobrar ao meio e cortar para os 2 pedaços já saírem iguais e não ter o perigo de ter que fazer de novo, tá bom? Então, corta aí um meio círculo e agora é só posicionar dentro da orelha e colar ou costurar do jeito que você preferir, tá bom? E agora, a gente vai fazer as asas, tá? Para as asas, a gente vai estar utilizando o fio branco e vamos começar fazendo 10 pontos baixos dentro do anel mágico. Para as asas, a gente vai ter 3 partes, tá? Uma parte vai ter 12 carreiras, outra parte vai ter 10 carreiras e a parte menor vai ter 8 carreiras. Então, todas vão começar com 10 pontos baixos dentro do anel mágico e a gente vai seguir fazendo as carreiras retas só com 10 pontos também. Então, você tem que fazer uma parte com 10 pontos, uma parte com 12 pontos e uma parte com 8 pontos, tá? Então, a gente vai fazer uma parte com 12, uma parte com 10. E quando você fizer a parte que tem 8 carreiras, você não deve cortar o fio, porque a gente vai continuar para fazer o corpo dessa asa. Aqui, como eu falei antes, a gente tem que fazer as 3 partes, né? Eu já fiz a minha com
12 carreiras, a de 10 carreiras e a de 8. E quando eu fiz a de 8, eu não cortei o fio, porque agora a gente vai continuar para fazer o corpinho dessa asa, tá? Então, eu vou pegar essa parte que tem 10 carreiras, que é a parte média, e vou unir uma parte na outra ali, só com ponto baixo. E vou fazer 5 pontos baixos nessa segunda parte. E agora eu vou vir com a parte maior, que é a de 12 carreiras, e vou dar a volta completa nessa parte. Então, vou fazer os 10 pontos baixos que tem nessa parte toda, tá bom? Eu já vou pegando esses fios aqui e vou arrematando eles para eles não ficarem me atrapalhando, tá? Então, é só cortar ali e jogar pra dentro, tá? Ou então você arremata do jeito que você preferir. Agora, a gente vai voltar nessa parte do meio e fazer mais 5 pontos baixos nela, que foram os pontos que sobraram, né? Que a gente fez 5 pontos baixos do outro lado e nesse lado sobraram 5, tá? E agora a gente vai engatar novamente na terceira parte, que foi a última que sobrou, e fazer 5 pontos baixos nessa parte também. Agora, a gente vai começar a segunda carreira do corpo da asa. Então, faz um ponto baixo e agora coloca um marcador, tá? E nessa carreira, a gente só vai repetir os 30 pontos que resultaram, tá? Então, a gente vai fazer ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. E agora, na carreira 3, a gente vai fazer diminuição por toda a volta. A gente vai fazer 15 diminuições e vamos ficar com 15 pontos baixos no final dessa carreira. Já fiz aqui todas as minhas diminuições. E agora, na carreira 4, a gente vai repetir os 15 pontos baixos que ficaram na carreira anterior, tá? Sem aumentar e sem diminuir. Agora, na carreira 5, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta e vamos ficar com 10 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, na carreira 6, a gente só vai repetir os 10 pontos baixos da carreira anterior, tá? Então, não vamos ter aumento nem diminuição nessa volta.
Agora, por fim, na última carreira, a gente vai fazer 5 diminuições, tá? E vamos ficar com 5 pontos baixos no final dessa carreira. Agora que a gente terminou, corta deixando um fiozão grande pra gente poder fazer todos os arremates e poder costurar essa asa, tá? Então, agora a gente pega a agulha de tapeçaria e faz o anel mágico invertido. E agora eu vou passar essa linha ali por dentro e vou sair ali em uma das partes e vou unir uma parte na outra pra poder deixar elas mais juntinhas, tá? E agora é só voltar com essa linha ali pro começo da asa e deixar ela aí que agora a gente vai costurar a asa no corpo. Agora é só você posicionar as duas asas nos lugares, tá? Posicione ali com o alfinete e a gente vai fazer a costura da asa agora. E pra costurar é muito simples, você vai passando a agulha em um ponto do corpo e um ponto da asa. Um ponto do corpo, um ponto da asa. Não tem muita regra pra seguir, você tem que passar onde der pra passar ali, tá? Você vai passando, deixando tudo bem escondido pra não ficar aparecendo essa costura. E é só fazer isso com as duas asas, tá? Você vai costurar as duas asas. E por fim, quando você terminar de costurar a segunda asa, vou passar ali a linha entre uma asa e outra pra poder juntar elas. Deixar elas juntinhas assim, pra dar um acabamento mesmo, tá? E agora, por fim, a gente vai fazer o rabinho dele, tá? Pra fazer o rabo, a gente vai fazer 35 correntes com fio amarelo.
E agora, voltando, a partir do segundo ponto, a gente vai fazer 34 pontos baixos. Agora corta aí, deixando um fiozinho pra gente poder costurar o rabinho. E vamos fazer o pompom do rabinho agora, tá bom? Para isso, eu vou estar usando lã acrílica branca. Vou dar ali umas 15, 20 voltas no meu dedo, nos meus 3 dedos. Agora é só amarrar ali no meio e cortar e fazer o pompom, tá? Aqui no YouTube já tem vários tutoriais de pompom. Eu não sou a melhor pessoa para ensinar o pompom, mas tá aí no vídeo mais ou menos como é que faz, tá bom? Agora é só ir cortando as extremidades ali do pompom e ir aparando em volta pra agora de fato formar o pompom, né? Pra deixar ele fofinho. E esses 2 fios que eu usei pra amarrar o pompom no meio, eu não vou cortar eles, tá? Eu vou estar segurando neles ali pra poder fazer todo esse corte, porque depois a gente vai usar esse mesmo fio pra costurar o pompom no rabinho. Agora que você terminou o pompom, é só costurar ele no rabinho. Eu vou costurar, passar ali com a agulha de tapeçaria, dar uns nozinhos, passar ali no meio, e dar uns nozinhos com esses 2 fios, pra deixar tudo bem escondido ali e não ficar aparecendo, tá bom? E agora é só você posicionar o rabinho na parte de trás do seu quero. Não tem muita importância a carreira ali não, tá? Pode posicionar ali umas 2 a 3 carreiras debaixo da asa. E agora é só costurar. Você vai passar um ponto no corpo, um ponto no rabinho. Um ponto no corpo, um ponto no rabinho. Sem segredo nenhum, tá? E é isso, o seu quero ficou pronto. E olha só que coisa mais fofa que ele ficou. E como eu falei no início do vídeo, a parte 2, que é a parte do spinel, já vai estar disponível em breve também, tá? O corpinho deles é igual, então só muda a cor. Eu não vou gravar o corpinho do spinel porque é muito escuro e difícil de ver. Então é só repetir o mesmo processo do corpinho do quero, tá bom? E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo, muito obrigada por assistir.